Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, ao Espaço da Sobrevivência. E neste vídeo abordaremos sobre dois comandos muito utilizados no SQL, que é o comando grant e o comando revoke. Bem, eu vou mostrar para vocês esses dois comandos utilizando o programa WampServe. Então eu vou mostrar na prática como é que esses comandos eles funcionam. E qual é a importância do comando grant e do comando revoke? Principalmente se você é uma pessoa que está estudando para ser um administrador de banco de dados, ou então quer entender mais um pouco a fundo sobre o banco de dados. Então pessoal, sem muita enrolação, vamos ao que interessa. Inicialmente eu vou abrir aqui a tela do meu WampServe e vou aqui abrir o gerenciador do meu banco de dados. Você consegue acessar ele aqui através do phpMyAdmin. Lembrando pessoal que se você clica nessa tela é porque você está querendo acessar o banco de dados MySQL, certo? Beleza. Aqui no meu caso ele já foi direto. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês uma coisa interessante. Antes de você entrar no banco de dados, para ter acesso ao banco de dados, você precisa acessar o banco de dados com uma conta de usuário, ou seja, você vai precisar de um username, um utilizador, nome de usuário e de uma senha. Por padrão, aqui no WampServe, o nosso utilizador ele vem como root, e o nosso usuário ele vem como root, e a senha ela vem zerada. Então, se você clicar sem executar, você já vai ter acesso ao banco de dados, ou seja, você já vai poder ver quais são os bancos de dados que tem aqui disponível. Você vai poder criar novos bancos de dados, criar novas tabelas, inserir dados, deletar dados e fazer várias coisas, né, dentro desse usuário root. Agora uma coisa que é interessante notar, pessoal, e aí você vai entender a importância do comando grant e do comando revoke, é o seguinte. A gente acessou aqui por esse usuário, que é o usuário root. Só que através do comando grant, né, e o comando revoke, você pode fazer o seguinte. Primeiramente, você vai criar um usuário para poder acessar o banco de dados. Eu vou mostrar para vocês na prática aqui. E você, depois de criar esses usuários, você pode dar permissões para esses usuários. Ou seja, você vai dizer o que esse usuário ele pode estar tendo acesso. Ou seja, você pode dizer qual banco de dados ele pode ter acesso. Você pode dizer qual tabela ele pode ter acesso, qual coluna. Ou seja, você pode dizer qual comando ele pode executar, em qual banco de dados, em qual tabela. É muito completo. Então eu vou entrar aqui primeiramente. Então, eu fiz o login aqui no gerenciador de banco de dados para mostrar para vocês quais são as contas que a gente está tendo aqui, cadastradas dentro do gerenciador do MySQL. Para que você possa ver quais são as contas que já estão cadastradas, você pode vir até essa opção aqui, contas de utilizador. Você pode clicar nelas e aqui embaixo você vai ver quais são os usuários que estão cadastrados e quais são os privilégios que esses usuários têm. Como por exemplo, o usuário que a gente acessou esse gerenciador foi o usuário root. Ele não possui senha e aqui ele possui privilégio total sobre o banco de dados, né? All privileges. Esse use aqui está sem privilégios. Então, primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui, né? Esse usuário root. Vamos ver quais privilégios ele tem dentro do banco de dados. Então, o meu usuário root ele tem acesso a selecionar dados, inserir, atualizar, apagar arquivos, criar, alterar tabelas, criar índices, apagar, né? Criar tabelas temporárias, mostrar views, criar rotinas, enfim. O grant aqui, né? Que é o para poder garantir permissões. Ele tem todos esses acessos, esses comandos a nível. Aqui a gente tem os níveis que a gente chama, nível global, ou seja, ele vai ter acesso a todo o meu banco de dados, ou seja, aqui do meu lado direito, se vocês observarem, eu tenho vários bancos de dados. Eu tenho o banco de dados aluno, cadastro, fornecedor, esquema, área cosméticos.
O MySQL, eu vou já falar para vocês, né, sobre esse banco de dados aqui, que ele já vem no MySQL aqui dentro do AmpServe. Beleza, aqui então a nível global. Agora a nível de base de dados, ele também tem acesso a todos os bancos de dados. Aqui é só a palavra-chave, informação de login. Agora a brincadeira vai começar agora. Beleza. Suponhamos, né? Suponhamos não, na realidade a gente vai criar aqui um usuário e eu vou limitar ele. Eu vou limitar o acesso dele a alguns comandos através do comando grant e logo após eu vou retirar essas permissões desse usuário com o comando revoke. O primeiro passo que a gente vai fazer é criar o usuário. Para que você possa criar o usuário, a gente tem duas formas de criar ele, né? O comando é o mesmo, mas você pode criar esse usuário por dois caminhos. O primeiro caminho é aqui nessa tela de dashboard. E para que você possa estar fazendo isso, primeiramente você vai estar aqui selecionando esse banco de dados, que é o MySQL. Se eu descer aqui em abaixo, todas essas são tabelas que estão dentro do banco de dados MySQL, certo? Lá no final, dentro do banco de dados MySQL, você vai ter a tabela User, ou seja, dentro dessa tabela User, é a tabela onde você tem os seus usuários cadastrados. É bacana, né? Certo? Então, para que você possa criar o usuário, você vai selecionar, eu quero criar um novo utilizador, um novo usuário para ter acesso ao banco de dados. Eu vou definir os privilégios para ele, os acessos. Então, primeiramente, você vai ter que selecionar aqui o banco de dados MySQL, vai ter que selecionar a tabela User. Como é que eu consigo ver se está selecionado? Aqui na parte de cima você consegue ver. Aqui é como se fosse o painel principal, base de dados. Então você selecionou aqui o banco de dados MySQL e tabela. Você selecionou a tabela User. Então agora você consegue ver quais são os usuários. Para estar cadastrando um novo usuário aqui pelo dashboard, você pode vir aqui nessa aba SQL, comando SQL, e aí você vai digitar o comando SQL para estar criando esse usuário. O comando para criar esse usuário é bem simples, é assim. Primeiramente você vai colocar o create, que é criar, em seguida vai usar user, ou seja, eu quero criar o usuário. Beleza, agora você vai definir o nome do usuário. Para que você possa definir o nome do usuário, você vai colocar aspas simples, aí você vai colocar o nome do usuário, aí coloca aspas simples novamente. Então, aspas simples no começo e aspas simples no final do nome do usuário. Em seguida, você vai colocar um arroba e vai começar inicialmente com aspas simples. Por quê? Porque aqui você vai colocar agora qual o servidor, né, em que esse usuário vai ter acesso. Então, no nosso caso, vai ser o servidor local. Depois de feito isso, beleza, então você colocou o comando. Quero criar o usuário, nome do usuário, o layout, qual o seu servidor que ele vai ter acesso ao servidor local. Depois a gente vai colocar, você precisa definir uma senha ou pode deixar em branco, mas você vai ter que colocar essa sintaxe aqui. Por exemplo, criar o usuário layout identified, identified by, tem que ter esse by no final também. Aí aspas, duas aspas simples. Se você não colocar nada aqui dentro dessas duas aspas simples, a senha vai ficar em branco. Se você quiser colocar uma senha, você pode digitar a senha aqui dentro e executar aqui o comando. Eu vou colocar aqui eu vou colocar essa senha, né? Se você quiser para deixar em branco, coloca ponto e vírgula. Logo após você pode vir aqui em executar. Executei o comando, certo? Agora o MySQL aqui não retornou nenhum erro, então deu certo. Para me saber se realmente esse usuário aqui foi cadastrado, eu posso estar clicando aqui embaixo, no lado esquerdo, na tabela User, como eu falei para vocês, porque são onde os usuários estão cadastrados, os utilizadores do banco. Observem que agora na quarta linha aqui, já apareceu o meu usuário aqui, usuário layout, e algo interessante é o seguinte. Se vocês observarem aqui nas colunas na frente, vocês vão ver que a coluna Select, Insert, Update, Delete, Create. O que é isso? Essas colunas aqui, pessoal, nada mais são do que para mostrar se o meu usuário aqui, aquele usuário que eu criei, tem acesso àquele determinado comando. Então, ao comando Select, o usuário não tem acesso, ao Insert também não. Onde tem o N aqui é No, em inglês não. E onde tem o Y é o Yes, que é o inglês sim.
Beleza, eu posso ver também quais acessos o meu usuário tem através da página principal. Geralmente para fazer isso eu clico nessa casa aqui, essa casinha, vou voltar para a tela inicial e agora eu volto novamente aqui, ó, em contas de utilizador. Depois que eu clico aqui em contas de utilizador, meu usuário já vai estar aqui agora criado, ou o usuário que você criou, enfim. E você pode vir aqui em editar privilégios. Quando você clica aqui em editar privilégios, primeiramente a primeira aba é o privilégio global. Olha só que interessante. Eu não tenho acesso a fazer nada, ou seja, eu não tenho acesso a selecionar, nem inserir. No caso, esse usuário aqui, né, que eu criei, o usuário Elielto. Eu não tenho acesso a selecionar dados, inserir, atualizar, apagar arquivos, não tenho acesso a nada, certo? E principalmente também a base de dados, ou seja, aqui eu tenho vários bancos de dados, certo? Quando eu logar com o meu usuário aqui, o Elielton, eu não vou conseguir ver nenhuma dessas bases de dados aqui. Eu acho que a única que vai aparecer para mim deve ser essa performance aqui. Mas o resto, nenhuma outra base de dados eu não vou conseguir ter acesso. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou clicar nessa porta aqui para me sair. E agora eu vou entrar com o meu utilizador. A senha eu coloquei de 1 a 6. Vou tentar entrar com a senha em branco para mostrar para vocês. Vou executar. Observe que aqui ele deu um erro. Tentou conectar, aí o acesso foi negado porque eu estava usando a senha null, né? Null é como se fosse nulo, vazio, um valor vazio, sem nada. Então eu vou colocar agora a senha que eu defini: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e executar. Beleza, executei. Olha só que interessante. Aqui no meu lado esquerdo só aparece essa tabela aqui, que é a tabela de esquemas, mas fora ela, nenhuma das outras tabelas eu não vou ter. Esse meu usuário não vai ter acesso. Por quê? Porque ele não foi definido para ele acesso de nada ainda. Foi só criado o usuário. Então agora eu vou sair daqui de novo e vou voltar para como usuário root, que tem acesso global a todas as funcionalidades do sistema. Então para isso eu vou voltar aqui para a tela e vou logar como usuário root. Agora que a brincadeira vai começar, pessoal. Então vocês viram que primeiramente eu usei o comando ali para criar o usuário. Eu falei para vocês que tinham dois caminhos. Então o primeiro caminho que eu posso estar usando para criar o usuário é esse, através do dashboard aqui. E eu vou mostrar para vocês agora o segundo caminho também, que é para você também estar criando o usuário, só que agora ao invés da dashboard você vai pelo CMD. Algumas pessoas preferem pelo dashboard, outras podem testar seus comandos aqui pelo CMD para ir se acostumando também. Observe, pessoal, que é a mesma coisa. Como se trata de ter acesso ao banco de dados, então eu vou precisar entrar com a conta de usuário. Eu vou entrar com a conta de usuário root porque eu tenho aqui todos os privilégios, né? Então vou dar um OK. Observe que ele vai abrir agora para mim terminal aqui do CMD e ele me pede a senha. A senha, como está em branco, eu só vou dar um Enter. Então quando eu der um Enter, automaticamente ele já me deu umas boas-vindas, né, ao monitor. E olha o que é interessante, ele fala assim, ó, os comandos eles terminam com ponto e vírgula, ou seja, quando você for executar um comando, você precisa finalizar ele com ponto e vírgula. Ele vai mostrar aqui qual é o meu ID de conexão ao do MySQL, a versão, aí algumas informações pertinentes. Olha só como essa coisa aqui é interessante. Comandos aqui no terminal eles têm que terminar com ponto e vírgula e eu quero mostrar para vocês justamente isso porque pode ocorrer com você. Ou seja, inicialmente eu vou dar só um comando para mostrar aqui os bancos de dados que eu tenho. Então show databases. Se eu não colocar o ponto e vírgula, ele fica indo para baixo. Não sei porque ele vai para baixo, mas ele vai para baixo. Então eu vou dar aqui um Ctrl C para cancelar. E agora, olha só, show databases. Aí se eu coloco ponto e vírgula, agora sim ele me mostra os bancos de dados que eu tenho. Então eu tenho um banco de dados alunos, esquema, cadastro, fornecedores. Tenho todos esses bancos de dados aqui. Beleza. Então bora lá. Novamente, eu criei um usuário lá por aquela tela. Eu vou criar o usuário agora por essa tela aqui pelo CMD. Olha como é que faz. Mesma coisa. Mesmo comando. Create user. Aí você vai colocar, primeiramente ver o nome do usuário. Eu vou colocar aqui Wellington, por exemplo.
Lembrando que abre com aspas simples e fecha com aspas simples. Não testei ainda com aspas duplas, o que também vai. Arroba, por quê? Para separar o usuário do servidor que ele está criado. Então, abre o aspas simples de novo, colocar o host, ou seja, ele está no servidor local. E identified, ou seja, tem que estar com esse nome identified aqui. Nem que você não queira usar com nenhuma senha, né? Esteja zerado. Identified by, abre aspas simples e fecha aspas simples. E aí você pode definir uma senha. Esse usuário aqui, vou colocar a senha 1, 2, 3. Não, eu vou deixar colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que acontece? Ó, se eu não colocar ponto e vírgula, como ele fala, ele vai para baixo. Então, vou dar um Ctrl C, vou apertar para cima aqui para ele voltar ao comando. Ponto e vírgula aí, carry OK, ou seja, consulta OK. Linhas afetadas, 0, né? Mas, beleza. Até aqui tudo bem. Ah, tá. E sempre que você finalizar um comando desse, é sempre bom você escrever assim também. Flush privileges. Para estar atualizando os privilégios também, pessoal. Então, beleza. Olha só, vou mostrar para vocês. Eu vou carregar agora aqui a página e observe que o usuário também ele foi criado, né? Então, eu mostrei duas maneiras de criar usuários, tanto pelo dashboard aqui, que é algo que parece ser mais simples, parece ser mais simples, tanto quanto pelo CMD, né? Não sei se você quiser utilizar o CMD também, em alguns casos. Beleza, agora sim. Feito o primeiro comando para mostrar para vocês como que é o usuário, a gente vai usar agora o comando grant. Eu vou usar o comando grant primeiramente para dar acesso para o meu usuário aqui, o Elielto, para que ele possa ter acesso ao banco de dados AWS. Então, como é que eu faço isso? Geralmente eu gosto de usar aqui o CMD para fazer isso, porque eu estou já fazendo aqui e olhando ali, mas eu vou colocar pelo dashboard, que é mais simples também. Então, para mim poder dar privilégio para o meu usuário que ele ter acesso ao banco da AWS, eu vou aqui, né, no MySQL, como eu falei para vocês, porque eu preciso selecionar o banco de dados, primeiramente aqui dentro do dashboard. Depois que eu selecionei aqui, eu dou um clique aqui na tabela usuários, ou seja, estou dentro da tabela usuários. Agora os comandos que eu fizer vão se referir a essa tabela usuário. O gerenciador vai entender isso. Então eu venho aqui agora no comando SQL. Anotem aí, né? Para que você agora consiga dar permissões para o usuário, você vai colocar a sintaxe é essa: grant, que é garantir. Uma coisa interessante é o seguinte, que você pode, como eu falei para vocês, garantir privilégio total a um determinado banco de dados, a uma determinada tabela, ou então você pode limitar uma coluna. Inicialmente eu vou fazer assim: eu vou garantir ao meu usuário todos os privilégios, né? On, você tem que colocar esse on, que é como se fosse no banco de dados. No banco de dados, qual banco de dados que eu quero que o meu usuário tenha acesso? Eu quero que o usuário tenha acesso ao banco de dados AWS variedade. Então eu coloco aqui AWS variedades. Então, só antes de eu finalizar, como é interessante aqui, ele mostra aqui em qual banco de dados, em qual tabela vai ser feita a alteração, né? Então eu vou garantir, vou permitir, né, todos os acessos no banco de dados AWS variedades. Depois do banco de dados eu coloco ponto. Aí eu poderia especificar, ó, dentro do banco de dados aqui da AWS, pessoal, eu tenho 4 tabelas. Eu tenho uma tabela categoria, tenho uma tabela cliente, tabela fornecedor e tenho uma tabela produtos. Eu poderia limitar o meu usuário, aquele usuário, a ter acesso apenas a uma tabela específica. Se eu quisesse limitar que ele tivesse acesso só à tabela categorias, eu poderia colocar aqui, ponto categorias. Então vocês observaram aí que primeiramente vem o banco de dados, aí você coloca um ponto e logo em seguida você pode colocar o nome da tabela que você quer que ele tenha acesso. Só que o que acontece? Olha, se eu quiser que ele tenha acesso a essas 4 tabelas, você vai colocar um asterisco. Da mesma maneira, olha, se eu quiser que o meu usuário tenha acesso
a todos os bancos de dados. E você vai colocar um asterisco também. Na frente vai ficar assim, asterisco, ponto asterisco. Aqui ele vai ter um acesso global, certo? Então, mas como a gente trouxe esse exemplo aqui, vai ser para o meu usuário ter acesso só ao banco de dados AWS, a todas as tabelas, né? Todas as tabelas, então beleza. Então, grant, garantir, conceder uma permissão, todas as permissões no banco de dados AWS. Vou ter acesso aqui a todas as tabelas para, que é o to, aí eu coloco agora, é como se fosse o nome do usuário, pessoal, né? Aquele usuário que a gente criou inicialmente. Você tem que dizer aqui para o gerenciador qual é o usuário que vai ter esses privilégios. Então, o usuário que vai ter esses privilégios é o usuário LAlto e o servidor vai ser o servidor local host. Agora eu vou executar esse comando. Então, beleza, o MySQL retornou, né? Tipo assim, não deu nenhum erro, deu certo. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar novamente aqui, vou ter que ir para a página principal, vou aqui em contas de utilizador. Se eu entrar aqui agora, pelo menos aqui no acesso global, eu não tenho acesso global ainda, meu acesso está limitado, só a tabela, só o banco de dados da AWS Variedades. Então, se eu vir aqui em editar privilégio do meu usuário, nesse primeiro nível, que é o nível global, eu continuo sem ter acesso a nada. Porém, se eu já vim aqui no segundo nível, que é o nível base de dados, observe que eu já tenho acesso, à base de dados da AWS Variedades. Dentro desse banco de dados aqui, eu tenho acesso, eu tenho todos os privilégios, ou seja, eu posso operar ela, eu posso inserir, excluir, fazer o que eu quiser dentro desse banco de dados da AWS e em qualquer uma das tabelas que tem lá dentro. Eu vou sair aqui do acesso root, do usuário root, e vou entrar agora com como o LAlto. O usuário LAlto que eu acabei de colocar os privilégios para ele. Coloca-se a senha e executar. Observe aqui, pessoal, que como eu falei para vocês, ó, só aparece o banco de dados da AWS Variedade, que eu entrei como o meu usuário agora o LAlto que a gente criou. Então, se eu criar aqui categorias, observe que ele já vai aparecer para mim categorias, clientes. Só o fato de você clicar aqui, pessoal, ele já está executando um comando SQL, que é aqui em cima, ó, selecionar todos os dados da tabela cliente. Você clica aqui, ele já dá um select, selecionar todos os dados da tabela fornecedor. Então, assim, esse é o primeiro comando, que é o comando grant. Agora eu vou falar sobre o comando revoke, né? Para que o vídeo não fique assim um vídeo muito extenso. Beleza, eu vou voltar aqui agora para a área de para dashboard. Vou vir aqui em, vou sair, né? Vou sair e vou logar como root. Lembrando, pessoal, que isso é interessante você notar. Você como root, você é o administrador de banco de dados. Você é o administrador central, que tem todos os acessos. Então você pode dar acesso para alguém, pode retirar o acesso de alguém, né? De tal maneira que essa pessoa, quando ela for acessar seu banco, for acessar o banco de dados, ela possa ter acesso a só determinadas coisas, tabelas, ou determinado banco de dados. Para que essa aula não fique muito grande, a gente vai voltar lá. Eu vou agora revogar esse acesso. Então, para isso eu vou selecionar aqui o banco de dados MySQL, tabela user, e eu vou fazer o seguinte: aqui dentro eu vou usar agora o comando revoke. Para que você possa usar o comando revoke é bem simples. Você vai colocar revoke, ele é bem parecido com grant, né? Então revoke, aqui na frente você vai colocar quais são os comandos que essa pessoa vai ter sido revogada. Então vou colocar aqui, eu vou revogar todos os comandos do banco de dados AWS Variedades. Aqui tem que ter um também, assim como no grant tem, aqui também tem, né? Então revogar todos os acessos no banco da AWS Variedade, ponto. E aí vou colocar todas as tabelas também, e aí o meu usuário não vai ter acesso a mais nada dentro dessas tabelas. Agora, ao invés de ser to, que a gente colocava aqui, ele vai ser from. Aí só colocar agora
o usuário. E em seguida o servidor. Observe que deu certo, não retornou nenhum erro. Me esqueci de dar o comando também, pessoal, que é o flush privileges. Flush privileges para atualizar lá os privilégios. Agora, se eu for aqui em editar privilégios e for aqui em base de dados, observe que o meu usuário está sem nada de novo. Então, como vocês puderam observar, o comando grant ele vai conceder algumas permissões e o comando revoke ele vai revogar algumas permissões. Eu vou escrever aqui novamente a sintaxe dos dois comandos para vocês observarem como elas são bem parecidas. Então, pessoal, olha só como é muito parecido o comando grant e o comando revoke. O comando grant você vai utilizar, em seguida você vai usar quais são os comandos que esse usuário vai poder estar realizando dentro do banco de dados ou dentro da tabela, né? Então, comando on no banco de dados, ponto, tabela, seria isso, para aí o usuário e o servidor. Já o revoke também é a mesma coisa, a única diferença que vai ter do revoke para o grant é onde você to from. Esse é um vídeo que já ficou extenso. Eu gostaria de estar explicando mais coisas mais detalhadamente, para não ficar um vídeo muito grande, muito chato. A gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, né? Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Valeu, tchau, tchau. Se cuide.